Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesse sabadão, dia 16 de agosto de 2025. Peço a você o seu like, que a mãozinha que tá aqui embaixo, gente, é muito importante para o nosso canal. Se inscreve também para entrar no top 5 de canais que falam de Vasco da Gama. Gratidão a você que nos acompanha. Vamos falar da preparação para o jogo de amanhã. Vasco e Santos, um duelo equilibrado no retrospecto geral, mas que hoje o nosso time precisa urgentemente vencer. Sem Verratti, povoa mais o meio-campo, coloca o Puma na direita, desloca o Ryan por dentro, enfim, qual vai ser a solução encontrada pelo técnico Fernando Diniz? Vamos falar também, o nosso tema principal, sobre a camisa do Vasco de 2026, a Nike, a nova fornecedora de material esportivo. Tudo isso e muito mais agora, então vamos sem perder tempo. Bom, vamos falar então sobre Nike. Estava conversando com algumas pessoas do Vasco durante essa semana, apurando várias informações, e trago para vocês o seguinte: o contrato principal já está assinado, ponto. A Nike já está debruçada há algum tempo em cima dos modelos de camisas para o Vasco da Gama em 2026, ou melhor, a partir de 2026. Tudo passa pela matriz norte-americana. Todos os contratos de todos os clubes do mundo são centralizados na matriz. Claro que em cada região do mundo tem as suas Nikes locais, digamos assim, Nike Brasil, mas a decisão final parte da matriz, assim como os desenhos também. O que há de discussão nesse momento são os contratos que a gente pode chamar de periféricos, os contratos que compõem o contrato total. Por exemplo, a discussão em relação à entrega das camisas, o material já a partir de janeiro. A Nike tinha como um objetivo, uma meta, olha, vou entregar logo a camisa 1 e aí a gente já dá o start. O Vasco não. Quer pelo menos um enxoval maior, né? Fala-se até na entrega de camisa 1 e 2 ao mesmo tempo. Acho pouco provável. Mas outras camisas, como aquecimento, goleiro, enfim, para que o torcedor tenha mais opções com os novos uniformes. Uma outra discussão que está nessas rodadas que estão acontecendo, que são periféricas, porém muito importantes para o contrato com a Nike, é a questão envolvendo a terceira camisa, as cores que vão ser utilizadas. Por exemplo, eu não sabia que a Conmebol não permite que nenhum clube, não é o Vasco, vamos pegar o Vasco de exemplo, utilize uma terceira camisa que não seja do dia a dia. Por exemplo, o Vasco vai ter a camisa agora marrom, que é a terceira camisa que vem aí. Ele não poderia usar essa camisa na Conmebol se ela não fosse das principais utilizadas na temporada. É uma camisa comemorativa, não pode. Há regras nas competições internacionais. A camisa negra, vamos utilizar então a camisa negra e a branca, então a 1 não vai ser utilizada. Então tem umas regras da Conmebol, são chatas, mas que têm que ser levadas em consideração. O Vasco está negociando a questão envolvendo as cores de camisas, né? Algumas estatutariamente não podem, né? Então o Vasco está negociando esse tipo de situação também. O contrato final deve ser finalizado já agora, né? Na reta final de agosto para setembro, porque já tem que começar a produção, claro que já está rolando, mas tem que começar a tocar e esse anúncio vai ser feito em breve. Segundo eu soube, é o maior contrato da história do Vasco da Gama, é um contrato com duração prevista para 7 anos, royalties, entrega de material, tudo isso. O Vasco vai ter um faturamento muito maior do que já teve com qualquer outra fornecedora. A Nike fechou com o Atlético Mineiro também a partir do ano que vem, então Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro vão vestir Nike. Só que o modelo de negócio Vasco e Atlético Mineiro é totalmente diferente. Não vou entrar em detalhes aqui no Atlético Mineiro, mas o que eu soube é que o modelo do Vasco é muito superior, com participação em vendas, com recursos muito maiores para a instituição, para a SAF do Vasco da Gama. Relembrar o retrospecto Vasco e Santos. Ao todo foram 129 jogos, 45 vitórias do Vasco, 38 empates e 46 vitórias do Santos. Gols, Vasco marcou 193 e o Santos 208. Duelo bem equilibrado,
No último jogo nós vencemos, que foi aqui em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro, por 2-1. Mas não foi um jogo fácil, o Vasco se complicou na partida, mas com a força do torcedor conseguiu vencer. Amanhã o jogo será no Morumbi e não na Vila Belmiro. Isso significa então que vai ser melhor para o Vasco? Sim e não, e eu explico. Sim, porque o campo não é tão apertado quanto é a Vila Belmiro, como é São Januário, que é aquela pressão para cima do adversário. Só que o Morumbi cabe mais torcedores e mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. A torcida do Vasco teve direito a mais ou menos 3.400, pouco mais de 2.500 já garantiram lugar no estádio. O Morumbi traz boas recordações para a torcida do Vasco? Sem dúvida nenhuma. Historicamente, 1989, o nosso título de campeão brasileiro foi conquistado lá. Recentemente, pegando dois rápidos exemplos, no Dia dos Namorados, no último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes, nós fomos lá e vencemos o São Paulo por 3-1, numa das melhores atuações do time nessa temporada. Sem o Verratti, o que fazer? O técnico Fernando Diniz tem algumas opções. A primeira, colocar o Jair no meio-campo. O Gomora, Jair e Tietê povoam um pouquinho mais o meio-campo, dá liberdade para o Coutinho jogar mais adiantado perto do Nuno e do Ryan. É uma possibilidade. Você vai mudar um pouquinho a característica do time, me agrada mais. Pode ser um 4-4-2 ou um 4-3-3 disfarçado. Num 4-4-2, agradaria ter um losango. E aí você ter o Gomora à frente da zaga, que vai ser composta pelo Maurício e pelo Lucas Freitas, já que o João Vitor foi embora. À frente do Gomora, uma dupla de volante que sabe sair para o jogo, Tietê e Jair. E à frente desses dois, fechando o losango, o Coutinho, que vai ficar solto para encostar nos dois atacantes com mobilidade. Uma outra opção, se for o 4-3-3, que eu acho que traz mais previsibilidade ao adversário, é levar o Coutinho para o lado esquerdo, trazer o Nuno para a direita e centralizar o Ryan. Mas acho que fica muito previsível. Um time mais móvel é o que a gente está querendo entender, né? Afinal de contas, muitos torcedores do Vasco já falaram: por que não tira o Verratti? Por que não testa um esquema sem o Verratti? Agora é a possibilidade, porque ele está suspenso e não enfrenta a equipe do Santos. Olha, o Vasco vem apresentando aí possibilidades, reforços, como já chegaram, o Thiago Mendes, a volta do Cauã Barros, a chegada do Andrés Gomes, daqui a pouco pode pintar o Carlos Cuesta, tem o Onaná, enfim, o Vasco está mapeando o mercado. Agora, uma coisa que eu sempre bato na tecla é: o problema não é dinheiro, e sim a utilização do dinheiro. Se não, vejamos, a venda do João Vitor, estava até lendo essa comparação muito bem feita pelo GE, ela demonstra um fracasso da janela de janeiro de 2024, a primeira janela do ano passado, em que o Vasco gastou muitas contratações que não deram certo. João Vitor é uma delas. O custo do João Vitor, para você ter uma ideia, ele ultrapassaria 100 milhões de reais pelos 5 anos de contrato, juntando compra, comissão, salários. Cara, mais de 100 milhões de reais pelo João Vitor. O maluco que fez isso foi embora. A empresa que fez isso foi embora. E quem ficou com a bucha foi o Vasco. A contratação do Adson, outro caso que não se explica. Os valores pagos, 5, 6, 7 milhões de euros nessas negociações. Jogadores que não deram certo. O Alexandre Matos foi um fracasso no Vasco. Aí veio o Marcelo Santana, outro fracasso no Vasco. Fábio, então o problema não é o dirigente. Claro que é o dirigente também. E o mau uso do dinheiro. Lloyd, Garré, Maxime, Jean Davi, João Vitor, Adson, dentre tantos outros. Será que realmente há necessidade de jogar dinheiro fora, sim? Isso é para a gente pensar. Fábio, você só tem 10 milhões de dólares para fazer contratações e parceladas. Se vira. Legal. Eu não vou querer pulverizar e trazer 10 jogadores de 1 milhão. É melhor focar em 2 de 5 que venham, resolvam o nosso problema num time titular, a apostar em 10 de 1 milhão ou 5 de 2 e que não resolvem. Nós já vimos isso. Aliás, as janelas anteriores da 777, a primeira de 2023, a segunda de 2023, a primeira de 2024, que eles fizeram 3 janelas, a segunda foi boa, que foi uma correção de rota de
dar uma guinada de 180 graus, porque a gente estava caminhando para a Série B. E aí trouxeram jogadores experientes, porque bateu o desespero, alguns desconhecidos, como foi o caso do Paulinho, mas Medel, Maicon, o Verratti era um desconhecido, o Payet. E esses caras encorparam o time. Mas aí bateu o desespero, porque as merdas foram feitas lá atrás. Até quando a gente vai continuar fazendo essas lambanças? O problema é dinheiro? Não. Ah, mas se a gente tivesse mais dinheiro, aí é o mundo ideal. Quem sabe um dia, em breve, daqui a 1, 2, 3 anos, a gente tenha milhões para gastar em grandes jogadores, como os rivais fazem. Mas como nós temos pouco, não podemos, sabe aquela história do revólver, tem uma bala só, se tu gastar dando tiro pro alto para assustar, você não mata o seu bandido, aquele que vem te assaltar? É isso. Isso aqui não pode acontecer, vai ficar dando tiro pro alto. E não tem mais a bala no revólver. Aí você atura Lloyds da vida, Jeans da vida, Joãos, Vitor da vida, e por aí vai. Vamos ver. Que o Andrés Gomes estreie bem, que o Cauã Barros volte bem, Thiago Mendes engrene. Vamos torcer pro Vasco dar certo, claro, ou alguém aqui torce pro Vasco dar errado. É isso, torcedor, vamos aguardar. Amanhã tem Vasco e Santos e você vai acompanhar aqui no seu canal, no Fanático Vascaíno. Eu olho na TV e conectado no Pai, porque aqui você participa, aqui você tem voz, aqui você tem vez. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.